você vai ver que a pessoa que vai indicar um padê sinaliza como se o Exu, como se a Pombogira ou o Mistério Mirins fosse pegar daqueles alimentos e realmente comer, né? Existe até um termo que é muito utilizado e muito conhecido, fala assim: você precisa dar de comer para o seu Exu, você precisa dar de comer para a sua Pombogira, e dá justamente o entender disso, né? O entendimento é que o Exu, a Pombogira, aquela divindade, vai pegar aquele alimento, aqueles elementos que são colocados e vai mandar para dentro, e não é esse o caso. Você está assistindo ao EncruzaCast, o podcast do Templo Escola Umbandista Santa Luz. Oferecimento: Velas em Candeia, iluminando nossas vidas, iluminando nossa fé, fortalecendo nossa conexão com o sagrado. Salve, salve, irmãos de fé, axé, saravá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do EncruzaCast, o podcast do Templo Escola Umbandista Santa Luz, que traz aqui para vocês toda semana conteúdos com muito axé sobre a Umbanda Sagrada. Ao meu lado eu tenho aqui o Pai Diego, que é o dirigente da nossa casa. Salve, Pai Diego. Salve, salve. Muito obrigado pela oportunidade para você que está em casa. Agradeço por estar assistindo esse segundo episódio do nosso podcast. Olha, Pai, o pessoal gostou muito do último episódio. Você respondeu as perguntas, então a gente vai trazer de novo aqui nesse programa o quadro Pai Diego Responde. Mas antes vamos dar alguns avisos aqui. Primeiro vamos dizer que se você quiser saber mais sobre o nosso trabalho, segue a gente aqui, ó, no @Templo Escola Umbandista Santa Luz no Instagram. E você que tem axé, começa o vídeo já deixando aquele like que ajuda demais o nosso trabalho. E se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. A gente já começa o episódio de hoje com uma boa novidade, né, Pai? A gente está com um parceiro aqui que está apoiando a nossa iniciativa. Queria que você contasse um pouquinho sobre esse parceiro importante demais para a nossa caminhada. E, claro, importante para todos, né? Para nós que somos umbandistas, candomblecistas, espíritas, ou de uma forma geral que nós utilizamos velas nos nossos rituais, é de suma importância você ter uma vela de qualidade, né? É muito chato aquele momento que nós vamos firmar uma vela, vamos dedicar ao nosso orixá ou ao nosso guia espiritual, seja qual ele for, e aquela vela ficar chorando, né? Apresentar aqueles defeitos, né, Léo? É bem chato. Então nós temos aqui hoje a grande satisfação de apresentar a Velas em Candeia, e a gente vai deixar aqui na descrição, vamos, né, pedir para a direção colocar aqui todo o apoio, e aqui tem um contato, vocês vão poder acompanhar isso daí, mas assim, uma vela de qualidade 100% parafina, né, Léo? Que isso é muito importante para a gente quando vai firmar. E olha o capricho que eles mandaram para nós, pessoal. É uma vela muito, muito bacana. Você consegue perceber a coloração dela, você consegue perceber que tem qualidade. Então não é a vela que vai ficar apagando, que vai ficar te dando trabalho quando você vai firmar, né, vai fazer os seus rituais. Então tem assim o selo de aprovação 100% do Santa Luz. E assim, o valor, né, sem comparação com aqueles que estão aí pelo mercado, e tendo em vista, Léo, que assim, a vela de 7 dias dele é de 260 gramas. Dura 7 dias mesmo. Ou mais. Ou mais. E para quem, né, tá acessando aqui o nosso podcast ou está a partir de alguma outra plataforma, vai ter o site deles e vocês vão poder pedir pelo site, né, fazer a solicitação das velas, dos produtos deles. E se você colocar o cupom Pai Diego, você vai ter desconto. Isso é super importante ressaltar. Então, não esqueça de colocar velas de qualidade, velas em candeia, fabricação própria, cupom Pai Diego. Você, ó, segue aí, ó, @Velas em Candeia, aqui no Instagram, nosso parceiro. E a gente então pode começar esse episódio de hoje. Claro que é um conteúdo básico para quem está iniciando na religião. Mas é importante a gente colocar esse conteúdo, né, Pai? Para você falar um pouquinho da importância da vela, porque
além dela ser um ato de fé, ela também tem toda uma questão energética de abrir um portal para o espiritual. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Bacana. Léo, até aproveitando o próprio gancho do nosso episódio anterior, né, que perguntaram sobre a coloração da vela, elementos. Então, assim, é super satisfatório quando nós vamos firmar uma vela e essa vela ter qualidade, assim como eu falei, né? E a vela, o papel dela é criar um ato de repetição. Nós chamamos dentro da Umbanda uma triangulação, né? Então, quando eu acendo uma vela, assim como essa que está aqui no centro da mesa, eu estou triangulando uma força. Como assim, Pai Diego? Então, eu estou triangulando uma força com a vela, eu e aquela divindade, aquele orixá, aquele guia espiritual, aquele mentor. Então, eu estou triangulando uma força. E qual que é o papel fundamental? Ela ficar repetindo, né? Geralmente, quando nós vamos fazer algum pedido, Léo, nós jogamos essa energia para o astral e o astral, a tendência é que ele nos devolva. Por isso que é super importante a gente emanar boas vibrações, independente daquele que seja o seu problema. E o papel da vela é ficar repetindo. Então, se eu chego na vela, emanto ela, né, faço meus pedidos para ela, Divino Deus Pai Olorum, pais e mães orixás, guias espirituais, anjo de guarda, peço saúde. O papel da vela é ficar repetindo esse processo. Divino Pai Criador, Deus, pais e mães orixás, guias espirituais, e ela vai ficar repetindo, peço saúde, peço saúde. Então, esse é o papel primordial. Se a sua vela, ela apaga, então ali é encerrado. Então, por isso, a qualidade é primordial também, Léo. Então, fica aí a dica, utilize as velas em candeia, velas de qualidade, que apoiam aqui, com muito axé, o nosso podcast, a nossa comunicação no Santa Luz. Com certeza. E o pessoal gostou, então vamos continuar aqui com o Pai Diego Responde. Os filhos mandaram aqui algumas perguntas para você. Vamos começar aqui, ó. Primeira pergunta. Pai, como cultivar o amor próprio nos términos de relacionamento, para que isso não te afete a ponto de você duvidar de si mesmo? Léo, essa é uma pergunta muito, muito interessante, porque é o seguinte, normalmente o que acontece, quando o ser ali entra dentro de um relacionamento, entrega ali toda a confiança, o amor, né, o carinho, o respeito, reciprocidade, mas, acima de tudo, ela tem que se colocar em primeiro lugar. E o que normalmente nós vemos hoje em dia é que principalmente os consulentes, né, a qual procuram ajuda, eles não se colocam em primeiro lugar. Então coloca o amor à frente, mas esse amor não é o amor próprio, é o amor a qual está sendo desejado para uma outra pessoa. Automaticamente, Léo, se você não está em primeiro lugar dentro de um relacionamento, quando você termina esse relacionamento, você automaticamente está excluindo a sua parte amorosa, e se você não está em primeiro lugar, você vai sofrer as consequências. Então, um ato primordial para que você não sofra ali perante um término ou alguma situação que aconteça dentro desse relacionamento é de suma importância, que você pode amar com total vontade, né? É muito bom ter um relacionamento, entretanto que você sempre esteja em primeiro lugar. Tá aí respondida essa pergunta. Tem muito a ver com amor próprio e porque a pessoa consiga se reafirmar, né, para ela ter aí essa força de vida, não só na sua vida pessoal, mas também perante a espiritualidade, né? Com certeza. E isso a gente não coloca só para dentro de um relacionamento, né, Léo? Isso vale, essas circunstâncias ditas agora, ela vale para um lado profissional, ela vale para o lado religioso. O que a gente vê muito, por exemplo, dentro do templo religioso, né, em algumas casas, não, você tem que dar o sangue pelo seu terreiro. Realmente, eu concordo que o médium ele tem que ser esforçado, ele tem que colocar sua dedicação, ele tem que colocar ali o seu amor, né, perante a espiritualidade, mas nós vemos o abuso de autoridade, Léo. Né? Então, isso se compara bastante com um relacionamento, né? O relacionamento abusivo. E também existe o relacionamento abusivo perante uma religiosidade, perante um terreiro, perante uma religião, seja ela umbanda ou seja ela qual for. Né? Então, se a pessoa se dedica, coloca seu amor, mas o dirigente espiritual ou a dirigente espiritual abusa, tá errado também, Léo. A pessoa tem que lembrar que ela é um ser de luz criado por Deus,
e que ela tem todo o seu valor perante qualquer outra pessoa, né? Com certeza, Léo, com certeza. Porque a irmã que mandou a pergunta, ela até cita o fato de duvidar de si mesma. É muito complicado isso, né? É triste, Léo, porque, na verdade, o que aconteceu neste processo, acredito eu, é que toda a confiança que ela tinha nela mesma, ela depositou no próximo. É verdade. Eita, bom demais estar aqui com você, tirando essas dúvidas, falando sobre a Umbanda. E a gente tem duas perguntas que vêm agora em seguida que eu acho que são muito cruciais, porque tem a ver com a ritualística que acontece nas próprias giras, né? Nas terças-feiras, nas quintas-feiras também. A gente vê o consulente chegar, muitas vezes fragilizado, com algum problema muito sério, e a entidade, além de falar e dar os seus conselhos para a pessoa, receitar, prescrever banhos e para acender a vela, algumas vezes a entidade pede para a pessoa fazer um padê. Vamos explicar para o pessoal, principalmente sobre padê para Exu e Pombagira. Como é que faz um padê para Exu, hein? Maravilhosa pergunta. Léo, primeiro nós precisamos entender o que é um padê, né? O padê em si, ele é um alimento, são elementos que nós dedicamos, colocamos ali em um recipiente, a qual nós chamamos alguidar, e nós oferecemos a uma divindade. E se nós estamos falando de padê, essas vibrações elas estão colocadas aos mistérios à esquerda. Então, Exu, Pombogira, Exu Mirim e Pombogira Mirim. Oferenda para orixá não é um padê. Não, a gente costuma dizer oferenda. Perfeito. Oferenda, né? Ou entrega, né? E então, falando o que é um padê, é elementos a quais nós disponibilizamos para que aquela vibração se passe para nós. É engraçado, Léo, porque em algumas formas de entendimento e alguns conceitos, você vai ver que a pessoa que vai indicar um padê sinaliza como se o Exu, como se a Pombogira ou o Mistério Mirins fosse pegar daqueles alimentos e realmente comer, né? Existe até um termo que é muito utilizado e muito conhecido, fala assim: você precisa dar de comer para o seu Exu, você precisa dar de comer para a sua Pombogira, e dá justamente o entender disso, né? O entendimento é que o Exu, a Pombogira, aquela divindade vai pegar aquele alimento, aqueles elementos que são colocados e vai mandar para dentro. E não é esse o caso, né? Nós entendemos que o padê, né, essa questão dos elementos serem disponibilizados, nós vamos transmutar energias. Então, cada elemento que é ali colocado dentro do padê vai ser uma transmutação energética. E existe também um porquê de cada elemento, né, Léo? Não é simplesmente eu achei legal, eu achei bonito, eu vi na internet, que a gente tem muito disso hoje em dia, né? O pai Google, exatamente. Nós entendemos que assim, o fator da internet hoje ser algo muito bacana, né? Ter diversas e diversas informações, mas não é tudo ali que dá para ser aproveitado, né? Então tudo tem que ser lido com muita calma, procurar ali de fato se existe um fundamento, ver principalmente se a sua entidade aceita isso, né? Nós precisamos entender porque assim, cada Exu vai trabalhar com um tipo de elemento, né? Pode ter algo parecido, podemos ter um padê padrão ali para nós limparmos o nosso campo, organizar as nossas energias, ali trazer vitalidade para a nossa vida, mas assim, como um lado das pombogiras, tem pombogira que prefere ali frutas de coloração mais escura, como uma ameixa, como uma uva de coloração mais escura, né? E não a maçã, e não o morango, né? Geralmente são entidades voltadas à linha de cemitério. Então tem tudo um porquê, um pra quê, não é simplesmente eu vi um vídeo no YouTube, ou eu vi um vídeo na internet, em alguma outra rede social, ou vi uma foto, né, que eu poderia ali aproveitar e fazer o meu padê. Bom, nós aqui no Santa Luz, nós temos meio que um padrão, Léo. O padrão esse serve sim como uma forma de organização para aquele ainda que não iniciou, para aquele ainda que não pisou o pezinho ali literalmente dentro do congá e está ali trabalhando, realizando as suas atividades espirituais. E como é que é esse padê?
a gente inicia o padê, né, com o alguidar. O alguidar, para quem não sabe, é aquele recipiente de barro, que ele é muito conhecido, parece um vaso, né? E ele tem diversos formatos, tamanhos. Às vezes, quem tem um pouquinho mais de capricho vai pintar esse alguidar, vai colocar uma oferenda ali mais bonita, mais formosa. É esse aqui que o editor está colocando na tela. Exatamente. E aí, geralmente esse alguidar, Léo, ele precisa ser desenergizado antes mesmo de ser feito ali alguma consagração, algum padê propriamente dito, né? Como é que nós fazemos isso, Léo? A pinga, a cachaça, ou mais conhecido dentro dos nossos rituais, o marafo, né? Assim como dito pelas entidades. Então, coloco um pouquinho de marafo lá no meu alguidar, vou com a minha mão esquerda já limpando ali energeticamente, pedindo para que descarregue. Mas por quê, né? Se esse alguidar não foi utilizado? Porque antes de chegar dentro do terreiro ou antes de fazer o ritual, aquele material, por ter uma energia telúrica, ele absorve muita vibração. Então, quando está fazendo, está absorvendo. Quando está sendo feito o transporte, está sendo absorvido vibrações. Quando chega na loja de artigos religiosos, para ter ali a venda de fato, né? Vai uma pessoa, pega, outra pessoa pega, então é um lugar onde tem muita vibração. Quando chega ali para você executar a sua oferenda, Léo, precisa ser descarregado. Então isso é de suma importância para que ali a gente coloque vibrações diretas da pessoa ou do consulente que está interessado em realizar o padê. Próximo passo é a gente misturar, né? Farinha, dendê, em alguns casos, né? É colocado mel também, água também, e ali a gente vai misturar, principalmente com a mão esquerda. Nesse momento, meu irmão, para você que está querendo fazer esse padê, é importante que você, no momento que você estiver misturando, não é misturar e ficar pensando no que você vai fazer após o padê. Coloque a sua fé, coloque as suas intenções, vitalize aquele padê com toda a sua dedicação. Isso é de suma importância. Pegue a sua mão esquerda, comece a misturar esse padê, esses elementos, assim nós chamamos dentro da religião. Não é só comida, né? São elementos sagrados. Então comece a misturar esses elementos. Por cima, Léo, depois que você colocou todos os seus pedidos ali, idealizou, colocou de fato, conversou com o seu Exu, né? Por cima, nós vamos colocar o bife. Esse bife, geralmente, quando é oferecido para Exu, nós colocamos o bife de carne vermelha. Temos, de uma forma geral, Léo, a linha de caveiras, né? Exu Caveira, João Caveira, Tata Caveira. Essas vibrações geralmente dão preferência para carne de porco. Então você pode colocar, por exemplo, bisteca, né? Isso tudo vai de acordo com a doutrina da casa, aquele que, né, trouxe esse padê a ser oferecido, e ver se realmente é isso, né, Léo? Precisa ser analisado, como eu disse, cada caso é um caso. Esse padê, Léo, ele pode ser a carne crua ou ele pode ser uma carne mal passada. E eu sempre recomendo, quando você vai fazer pedidos, você coloque essa carne crua, Léo. Isso é de suma importância. E não tenha dó. Tá? Se você tiver condições de comprar uma carne de qualidade, coloque uma carne de qualidade. No meu churrasco de família eu vou comprar picanha. No meu churrasco de amigos eu vou comprar picanha. Mas para o meu Exu eu vou pegar um colchão duro. Não vai valer a pena. Tá? Tudo aquilo que você oferece para a espiritualidade vai oferecer para você 100% ou muito mais. Então, todo o capricho é de suma importância. Agora, se for um padê para agradecer, Léo, aí eu vou fazer essa carne, né, mal passada ali com dendê, com cebola. Posso pegar ingredientes e montar, Léo, como se fosse para mim, né? Então, mas eu não gosto do dendê. Mas você precisa lembrar que esse padê não está sendo para você, né? Mas você faça como se fosse, com o mesmo zelo, com o mesmo carinho, com o mesmo gosto, com a mesma dedicação. Então coloca lá o bife para fritar com dendê, coloca uma cebola, pica essa cebola com carinho, vai pedindo, vai colocando as suas intenções, coloca ali pimentão. O pimentão verde, o vermelho, coloca. O amarelo, coloca. Deixa bem saboroso, né? Coloca um tempero. Coloque todo o seu amor.
coloque com dedicação, coloque com vontade, né? Você pode pegar também pimenta dedo de moça, Léo, que é de suma importância. Nós entendemos que a pimenta dedo de moça, Léo, ela é um ácido. E para que nós colocaríamos um ácido dentro de uma oferenda, Léo? Para justamente tirar do nosso campo vibratório tudo aquilo que precisa, de alguma forma, ser limpo, né? Então, a pimenta dedo de moça, ela vem para derreter esse magnetismo negativo, aquilo que está atrapalhando, aquilo que de alguma forma está trazendo vibrações para nós, né? Então, coloca a pimenta dedo de moça. Em si, você pode colocar juntamente com o bife. Isso pode acontecer, né? Então você corta ali em pequenas rodelas, frita lá junto. Ou se você preferir, frita lá o seu bife com cebola, no dendê, com pimentão e etc. Leva para dentro do alguidar e dentro do alguidar, em volta, você vai pegar a parte do cabo dessa pimenta e vai colocar em volta, como se fosse um enfeite, né, Léo? Mas de fato ali é um elemento que estará trabalhando. Sempre recomendo, pessoal, moedas. Pelo menos 7, tá? Então você vai intercalar 7 pimentas com 7 moedas. Coloque também, Léo, um tridente de Exu. E por que, né, de Exu? Porque ele tem uma vibração, um desenho diferente, justamente para você polarizar isso ou para Exu ou para Pombogira. Então, eu vou até pedir para a edição colocar um tridente. O tridente de Exu, as diferenças, né? O tridente de Exu ele é reto, o tridente de Pombogira ele tem a sua curva, né? Então, no padê você vai colocar um tridente de Exu e um punhal, né? Que vem simbolizando, né? O senhor Marabô mesmo trouxe isso pra gente em uma oportunidade a qual ele estava em terra, Léo, que foi assim de suma importância de aprendizado, né? O que ele quis dizer, né? Que quando nós estamos ali montando um padê, fazendo algo que parece ser pequeno, no astral, Léo, isso se torna algo gigantesco. Então, o que é para ser um punhalzinho, vira uma espada enorme, a qual eles vão lutar. Ó, para quem está aí acompanhando, né? O punhal parece ser algo pequeno, né? Para aqui, para nós, né? Mas no astral, quando passa para o outro lado, é algo gigantesco, né? Vira uma espada. As moedas, seu Marabô trouxe para a gente também que as moedas, quando, né, a entidade ali precisa transitar outros planos, aquelas moedas elas servem literalmente, Léo, de pedágio. Olha que interessante. É uma troca. Então, ele está passando ali por, de repente, 7 vibrações, e por isso é super interessante você colocar aí 7 moedas, dependendo do que o seu Exu precisa buscar ou trazer, né? Ele vai utilizar aquelas moedas para passar nesses pedágios. Que no astral, como existe uma transmutação energética, né? Vai pegar a moeda, vai transformar de repente, numa chave, né, em alguma coisa nesse sentido para passar ali nos portais, né? De suma importância também, pessoal, não esqueça 7 ou eu tenho aqui como preferência dentro do Santa Luz 8 velas, né? A gente até numa próxima oportunidade podemos explicar um pouquinho melhor a questão do 7, a questão do 8, mas para você que está em casa, utilize o 7. É o suficiente. 7 velas bicolor, vermelha e preta. Então o vermelho ele vem para magnetizar a sua oferenda, o seu trabalho, a você, e a parte preta, a parte escura dessa vela, vem para desmagnetizar aquilo que não está servindo, Léo. Então, suma importância, coloque 7 velas, vermelha e preta. De suma importância, faça essa oferenda em um local seguro. Pai, eu preciso fazer essa oferenda no cemitério, na encruzilhada, é dentro, é fora de casa, é num campo aberto. Você deve fazer essa oferenda onde você se sinta seguro. Pai, então pode colocar essa oferenda dentro da minha casa? Com certeza. Eu não vejo problema, indico assim a todos os meus filhos, né? Porque o Exu, a Pombogira e todos os outros, né, os divinos mistérios à esquerda ou à direita, eles são nossos irmãos, são nossos pais, são nossos parceiros, amigos.
Então, qual que é o mal de oferecer? Em algumas culturas, algumas tradições vai falar que não, o Exu ele precisa ser da porta para fora, porque senão vai trazer vibrações negativas. O povo de rua. É, o povo de rua. Entretanto, se ele vem no terreiro para curar, para trazer vitalidade, para trazer força, para trazer alegria, para trazer um emprego, por que ele tem que estar do lado de fora da minha casa? E se você acha que o Exu é o capeta, assiste o primeiro episódio aqui do nosso podcast. Vou colocar no card aqui, ó, que lá tem uma explicação sobre isso também, né? Ó, pai, e tem mais um elemento, que é a cebola, né? A cebola. A cebola, se você porventura for fazer para agradecer e fizer ali o seu padê, né, ali com o bife, o dendê, etc., aí ela já vai estar ali. Se você for fazer crua, aí você vai tirar a casca de fato, e olha como é super bacana. Essa casca você não vai jogar fora, né? Você pode utilizar a casca da cebola para fazer uma defumação na sua casa. Olha que super interessante. E dica, né? Você que está aqui, já aproveita para pegar essas dicas, né? A casca da cebola, ela tem um poder, um magnetismo para diluir larvas astrais, miasmas astrais e para tirar vibrações negativas que têm um magnetismo de vampirismo, ou seja, que fica sugando energia dentro da sua casa, energias sua, né? Ali na cebola, aqui no nosso terreiro nós temos a forma de pegar a cebola e fazer como se fosse uma cruz, né? Então pega a sua faca ali, vai até a metade, faz o desenho de uma cruz até a metade, o bife aberto no meio da sua oferenda, ali a cebola em cima do bife e ali todos os restantes dos elementos. E olha que interessante, o tridente, pessoal, é importante ressaltar que não tem tamanho. Eu fui na casa de artigos religiosos e só tinha um tridente de 3 centímetros, de 5 centímetros. Coloque aquele que de fato tenha, mas coloque, é importante. Creio que é isso, Léo. É isso, né? Aí a pessoa vai firmar as velas com muita fé, vai conversar com o seu Exu. Com certeza, Léo. É um momento bem específico, né? Você fez toda a preparação para você montar um padê. No momento que você for oferecer, ele é de suma importância que você, claro, de fato, acenda as suas velas, deixe tudo, né, tudo muito bem firmado, né, para não ter riscos, etc. Acalma sua mente, acalma seu coração. Não faça nada correndo. Tudo que você vai fazer para a espiritualidade é super importante, Léo. Que você aí de casa não faça naquela correria. Acalma sua mente, acalma seu coração, respira profundamente, desacelera, esquece os seus problemas um pouquinho. E ali, depois de tudo estar firmado, né? Então você vai fazer um círculo com as velas e vai colocar a oferenda no meio. Conversa com o teu Exu. Não tem outra entidade de outra pessoa que vai poder fazer um trabalho melhor executado do que a sua própria. Independente se você vem dentro de um terreiro de Umbanda, olha que interessante isso aqui, Léo. Quando a pessoa chega na frente do consulente e pede, por exemplo, chega na frente do senhor Marabô e fala assim, senhor Marabô, eu quero um emprego. O senhor Marabô ele vai vibracionar sobre a vida dessa pessoa, mas o senhor Marabô só vai ter um ênfase maior no trabalho, só vai conseguir executar isso daí caso o Exu da pessoa permita. Sem essa permissão, isso não vai acontecer, Léo. Então colocou as velas lá, colocou o padê lá no meio, conversa com o seu Exu, pede com todo o seu amor, pode chamar de pai, se for para Pombogira pode chamar de mãe. Pai, eu não sei o nome da minha entidade, não tem problema. Dedique aquele que me acompanha, o Exu que me acompanha, a Pombogira que me acompanha. Coloque o seu amor, converse, pai, mãe, eu agradeço desde já pela minha vida, peço todo o vosso amparo, que traga muito axé em minha vida e coloque ali toda a sua dedicação. Naquele momento pode ser que você até sinta uma vibração já encostando, né? Mas não é o momento de incorporar, porque incorporar tem um local correto, né? Pode ser que você sinta essa vibração e isso é de suma importância, Léo. E é um momento muito especial de espiritualidade, muito pessoal, né? Com certeza, Léo. Porque só aquele que está pedindo sabe o que está necessitando.
Então não adianta você, de repente, você pedir para alguém fazer a sua oferenda, né? Eu tenho um amigo ou tenho uma amiga que é da religião e eu vou pedir assim, né, pela rede social para que faça alguma coisa. Só você sabe o que você está necessitando, meu irmão e minha irmã. Então, pensa, a Umbanda hoje tem assim uma abrangência muito grande em questão de conhecimento. Só não consegue chegar até ele quem realmente não quer, Léo. É verdade. Pai, surge uma pergunta também, você falou sobre isso, né? É aquela coisa, né? A gente não pode terceirizar a nossa fé, né? Pode acender uma vela para alguém? Léo, eu, dentro do Santa Luz, não indico, tá? Nós entendemos que o ato de você firmar uma vela para uma pessoa ali que de repente está necessitado, né, geralmente é assim que funciona. Então aquela pessoa, ela está acamada, ela está com alguma doença, ela está impossibilitada de acender uma vela. O que normalmente acontece é alguém se compadece da situação e vai lá acender uma vela. Essa vela ela vai ser firmada na melhor das intenções, Léo. Entretanto, todo portal, toda vela que é firmada, abre-se um portal e todo portal é uma mão de via dupla. Então, no mesmo momento em que você está acendendo uma vela e você está pedindo para que seja feita uma limpeza, de repente você não sabe o que está acarretando esse problema e como é uma mão de via dupla, isso daí começa a retornar para você. Porque quem é responsável por aquele portal é quem firmou a vela. Exatamente, Léo, exatamente. Você até pode ajudar fazendo isso. Entretanto, corre-se um risco muito grande. Eu sempre indico para quem, por exemplo, a mãe pode acender a vela para um filho. Que é uma ligação. Que é uma criança e uma ligação, Léo, gigantesca. Tanto que a criança acha que ela faz parte da mãe até os 9 meses. Às vezes até um pouco mais, Léo, de tão forte que é essa ligação. Ela demora para entender que cada um é um, que são seres individuais. Então a mãe, você mamãe que está acompanhando, você, né, tem uma força maior, uma força sagrada. É até, né, é muito bacana você dedicar essa vela à mamãe Iemanjá, que é a grande mãe, a mãe, né, do nosso panteão africano. Trono da geração. Que é o trono da geração. Exatamente. Então, quando você firma essa vela para o seu filho, você tem um ápice energético maior. Você tem uma incidência, uma força, né, uma energia, uma vibração maior do que qualquer outra pessoa. Então, se o seu filho estiver passando por algum tipo de problema, alguma situação de saúde, você, mamãe, você, papai, podem firmar essa vela. Amigos, conhecidos, tio, tia, não recomendo, Léo, de forma alguma. E se a vela for de qualidade, se for vela em candeia, melhor ainda, né? Com total certeza. Que é a nossa parceira aqui no podcast EncruzaCast do Santa Luz. E você aí, ó, vai entrar aqui no site deles, que vai escolher a sua vela, você que faz a sua firmeza com frequência. E se você utilizar no final lá da sua compra o cupom Pai Diego, você vai receber um desconto especial aqui do nosso EncruzaCast. Ô, Léo, é importante ressaltar que esse cupom, pessoal, ele tem uma certa data de validade, tá? Então, eu vou comprar mês que vem. Não faça isso. Porque as promoções vão sendo renovadas, né? Exatamente, exatamente. Então é importante que você que tem interesse, de repente na sua cidade aí, pai, eu tô pagando R$28 o quilo. Pessoal, entra lá no site, utiliza o cupom que você vai ver o valor que vai sair a sua compra. Outra coisa, Pai Diego, esse cupom é tudo junto, tá? Não tem espaço, tudo junto. Perfeito. Você está no EncruzaCast, uma produção do Departamento de Comunicação do Templo Escola Umbandista Santa Luz. E hoje a gente está aqui, mais uma vez, trazendo axé, trazendo informações sobre a Umbanda, sobre a nossa religião, para você aí que está assistindo. Bom, falamos do padê para Exu e agora temos o padê também extremamente importante e especial, que é o padê para Pombagira. Com certeza. Léo, e vai de encontro justamente com aquela primeira pergunta, né, do amor próprio. Em algumas visões, né, e algumas histórias, vai falar que Pombogira era a mulher da vida, ou até mesmo dentro do terreiro, ainda hoje, né, nós escutamos, até acho que mais forte ainda, ressonando de outras religiões,
né, vindo contra aquilo que nós acreditamos e fazemos, né, que a pombogira ela é uma mulher da vida, ela está para atrapalhar, né, a vida daquele que a cultua, e não é isso, Léo. Pombogira, se a gente for colocar ao pé da letra, é o amor. É o amor, né? E principalmente, para você que está me assistindo o podcast, é o amor próprio. É você saber discernir todos os seus problemas, entender que do lado de fora vai ter muita coisa, mas acima de tudo você está bem resolvido, né? Pombogira é tão importante para nós, Léo, que veja só, se infelizmente você se preocupa com as críticas, se você se coloca para baixo perante a fala de outras pessoas, é porque ainda você não entendeu quem você é, minha irmã, meu irmão. Você ainda não entendeu o seu propósito aqui e você literalmente está um pouquinho perdido. Mas que Pombogira vai trazer todo o ênfase, né, na vida, vai trazer todo esse amor que precisa ser despertado em você. Bom, vamos falar do padê? Bora lá, começa com Alguidar. Alguidar, o mesmo recipiente utilizado para Exu. E aí, ao invés de nós limparmos com um marafo, nós podemos utilizar já o elemento de Pombogira, que é champanhe. Essa é uma bebida normal, champanhe rosé, aquela champanhe mais avermelhada, né? Então você coloca, vai fazer o mesmo processo de limpeza, vai colocar farinha, só que de Pombogira nós não colocamos o dendê, é preferível colocar o mel. Que traz o adoçamento. Exatamente. E vamos avisar o pessoal, não precisa ser aquela champanhe da França. Se puder, se tiver condição, melhor ainda, né? Com certeza. Mas pode ser um vinho frisante que a gente chama aqui no Brasil de champanhe, de boa qualidade, né, pai? Com certeza. Que ela vai trazer aí o retorno. Com certeza. E o mel, ele entra como um elemento condensador. Então vai condensar todas as suas energias, ele vai trabalhar o seu interior, né? Então colocou a champanhe, colocou o mel, colocou a farinha, mistura, faz seus pedidos, todo aquele processo do Exu, né? Para Pombogira, nós colocamos a maçã, um elemento primordial, né? Um elemento, de uma forma geral, uma característica para as senhoras pombogiras, maçã, morango. Eu prefiro que retire aquele matinho de cima do morango, aquela partezinha verde. Retira, deixa só a parte vermelha do morango, tá? E você pode colocar também coraçãozinho, aquele de churrasco mesmo, coloca um coraçãozinho. E aí nós temos aquela questão também, né, Léo? Se você for agradecer, você pode temperar aquele coraçãozinho, colocar lá, fritar ele, deixa bem legalzinho, bem cheiroso, coloca na sua oferenda. Se for para fazer os seus pedidos, coloca ele cru mesmo, né? Monta lá, enfeita. Suma importância, a pombogira gosta de vermelho, né? Na grande maioria das pombogiras, como eu disse, né? Ofereça uma rosa. Se você tiver condições, ofereça 7 rosas, né? 7 velas vermelhas, 7 moedas e o nosso tridente e punhal, né? Essa é a diferença, né, Léo? O tridente da pombogira existe uma curva, né? Você consegue ver essa curva aí no início do tridente. E do Exu é reto, né? Então existe essa diferença. Esse aí é um pouquinho maior, né, Léo? Mas nós temos visto também bastante utilização dos menores, né? Colocou ali as moedas, tridente, punhal, ofereceu, acende as velas, aí você conversa com a sua pombogira, peça para ela decantar toda a tristeza que está te atingindo. Meu irmão, minha irmã, ela é profissional em retirar a tristeza interior. E olha que interessante, Léo, em alguns casos, o irmão ou a irmã que está necessitando dessa vibração ou que está trazendo alguma tristeza ali à frente da sua vida, é porque, infelizmente, não entendeu o que está se passando por dentro. Muitas das vezes ela não sabe nem o porquê. É engraçado falar sobre isso, porque muitas das vezes a pessoa não sabe qual que é o seu sofrimento. Se você perguntar 50% dos casos, ou até mesmo mais, Léo, quando você vê algum irmão ou irmã com depressão, pergunte qual que foi o fator.
na grande maioria das vezes, não sabe o porquê. E dificulta o tratamento daquele problema, né? Como é que você vai abordar aquilo? Exatamente. Por isso que a pombogira também, além de ser o amor próprio, é o autoconhecimento. Exatamente, exatamente. E é muito interessante porque a pombogira ela vai limpar todo o seu campo. Como você não sabe identificar essa dor, não sabe de onde está vindo esse sofrimento, e muitas das vezes esse sofrimento ele é um acúmulo. Então foi uma dor quando você tinha 7 anos muito grande, foi uma outra dor quando você tinha 9 anos, aí quando você fez 11 anos teve uma outra dor, com 13 outra. Quando você está chegando na fase adulta, olha, de pré-adolescente, Léo, desenvolve-se uma depressão e às vezes fortíssima de entrar com medicação, tentativa de suicídio, né? Vem um negócio bem forte e você não consegue identificar, o consulente não consegue identificar da onde está vindo essa dor. E aí pombogira vai lá no seu passado, que nós chamamos de oculto, né? Nós não sabemos aonde está, mas pombogira sabe, Exu sabe, Léo. Todas as divindades, nossos amados senhores Exu, senhoras pombogiras, vai lá no fundo buscar essa dor, aonde quer que esteja, aonde estiver escondido, aonde você menos imagina, Exu, pombogira, como nós chamamos dentro da religião, vai correr a gira. Ali você vai ter um encontro magnífico e vai fazer toda a limpeza do seu interior, daquilo que está atrapalhando a sua vida. Acendeu tudo? Firmou? Fez seus pedidos? E fica assim, ó. Vamos colocar a imagem aqui. Olha que coisa linda que fica. Incrível, né? Incrível. Incrível. Você está assistindo a EncruzaCast, o podcast do Templo Escola Umbandista Santa Luz, que é um oferecimento das velas em candeia. Entra aqui na descrição, você que firma sua vela com frequência, dá uma olhada lá nas ofertas que eles têm e, para comprar, finaliza a sua compra com o cupom Pai Diego para conseguir um descontão. E você vai ver a diferença que é qualidade e valor. Muito obrigado às velas em candeia por apoiar aqui a nossa iniciativa. Pai, tem mais pergunta, mas eu também quero falar o seguinte. A gente vai daqui a pouquinho encerrar o episódio, porque na semana que vem tem mais um episódio. A gente vai deixar alguns conteúdos para lá, de spoiler aí, para o pessoal também ter a sua curiosidade. Ó. Só para você ter uma ideia, no próximo episódio a gente vai falar sobre sincretismo e sobre os 7 elementos que existem na Umbanda. Para finalizar aqui esse episódio de hoje, eu queria que você falasse um pouco sobre a linha de baianos. Recentemente aqui no Santa Luz a gente teve uma gira de baianos e boiadeiros e é uma linha muito alegre, muito interessante. Fala um pouquinho sobre eles, por favor. Léo, dentro do conjunto de conhecimentos que nós temos hoje disponíveis dentro da nossa religião, a linha de baianos, ela é uma linha transitória, Léo. Lá no início da Umbanda, nós entendemos que nós temos uma tríade, né? Então, nós temos a criança, nós temos o caboclo, nós temos o preto velho, né? Então, a criança ali representando a nossa infância, né? Literalmente dizendo. Nós temos o caboclo, que é a nossa fase adulta, né? Ali depois de adolescente, entrou fase adulta, é a pugência do caboclo, né? E ali depois, ancião, que nós chamamos mistério ancião, os amados senhores e senhoras pretas velhas e pretos velhos, né? Então nós temos ali a nossa base de vida, criança, adulto e preto velho. Então isso foi o início da Umbanda, né? E depois, posteriormente, Léo, veio as linhas transitórias. Mas o que é as linhas transitórias, né? Quem são essas linhas dentro da Umbanda? Então nós temos baiano, nós temos boiadeiro, nós temos marinheiros. E aí a gente tem, por exemplo, o povo cigano, nós temos seu Zé Pilintra, né? Nós temos linhas de cangaceiro, linha de mineiros. Dentro do nosso templo, Léo, nós não o cultuamos, mas eu já tenho visto uma incidência muito grande dessas linhas de trabalho, principalmente Rio Grande do Sul, entre outros lugares, trabalhando com essas linhas. Se está funcionando, eu sempre deixo muito claro, casa do irmão, regra do irmão. Não é porque aqui nós não trabalhamos com, de repente, cangaceiro, uma linha só de cangaceiros, que é importante ressaltar, né, Léo? Porque, às vezes, o boiadeiro é um boiadeiro cangaceiro, o baiano é um baiano cangaceiro. Então você começa a entender que tem uma subdivisão.
né? A gente olha lá pro mor, né, para aquele que está lá no topo e começa a entender que existe essas subdivisões. Então, o boiadeiro, o próprio caboclo, né, antes a própria linha de boiadeiro, olha que interessante, Léo. A linha de boiadeiro, ela veio a partir da linha de caboclos, que antigamente era chamado de caboclo boiadeiro. Então, ou caboclo de couro. Então entendia-se caboclo de couro, caboclo de couro, caboclo de couro. Então, se é um caboclo de couro, é um boiadeiro. E que já é a mistura da intervenção do povo branco junto com os caboclos, que eles começaram a domesticar os animais e tudo mais. Vem tudo lá dessa ancestralidade. Exatamente, exatamente. Então, essas são as linhas transitórias que nós temos hoje. A linha de baiano, Léo. A linha de baiano em si... existe uma regência maior, né, através de Mamãe Oxum, né, que é a Senhora do Amor. Então, se tudo tem que ficar bem, se tudo tem que ficar alegre, se tem que ter uma composição de harmonia, é Mamãe Oxum. Mamãe Oxum vem vibracionando os nossos amados e amadas baianos e baianas. Entretanto, Léo, o que é importante ressaltar, nós não fechamos esse círculo só em Mamãe Oxum. Existe baianos na vibração de Papai Ogum, existe baianos na vibração de Papai Oxalá, existe baianos na vibração de Papai Xangô, Mamãe Ansã e por aí vai. Qual que é o papel primordial da linha de baianos? Trazer alegria, Léo. E essa alegria, ela é espontânea. Porque se nós pararmos para pensar, no momento em que você chega no atendimento com o baiano, ele não precisa em si falar nada. Muitas das vezes, Léo, ele faz algum gracejo, ali faz alguma brincadeira, tira o chapéu, coloca na pessoa. Alguns baianos trabalham com uma peixeira na cintura justamente para o corte negativo, né? E às vezes o consulente chega, não, mas fica assustado, mas não entende ainda o fundamento. Então, para você que ainda não foi num terreiro de Umbanda e você for numa gira de Umbanda e você vê um baiano lá com a peixeira, é para cortar suas vibrações negativas, meu irmão e minha irmã. Então pode ficar tranquilo, que não vai acontecer nada. Então, Léo, a vibração primordial é trazer essa alegria, trazer esse conjunto de harmonia para a vida das pessoas e traz aquela força, né? Aquele povo a qual sofreu por toda a história, sofre ainda, Léo, infelizmente, né? Mas que traz aquela garra, aquela determinação, aquela luta, aquela força que não deixa ninguém para trás, não deixa ninguém desistir. Então, ao mesmo tempo que o baiano, ele e ela traz essa alegria, traz esse conjunto de harmonia, traz essa força para nós, seres humanos. Vamos para frente, vamos em frente, não devo desistir. Esse é um bálsamo na nossa vida, né? É um bálsamo e eles também representam um povo de muita fé, né? Com certeza. A gente sempre associa a Bahia a um estado com muito axé, que teve uma imigração africana muito forte e a nossa religião pulsa fortemente lá, né? Com certeza. Se nós formos ali pegar o início, existe uma grande discussão, né, Léo? Falando de início de Umbanda, né? Uhum. Até no episódio anterior nós falamos ali de 1908 e etc. Aí é Rio de Janeiro, né? Ali seria o Rio de Janeiro. Entretanto, se a gente for falar assim, manifestações, o grande polo mercantil do Brasil era a Bahia. Sim. Né? Foi a capital do Brasil, Salvador, por muitos anos. Exatamente. Então, se em tempo de escravidão, a qual vinham para cá, onde existiam as manifestações, porque já existia há muito tempo, então existe ainda essa discussão, mas que a gente pode falar um pouquinho sobre sincretismo no próximo episódio, né, Léo? Que é uma característica marcante da história da nossa religião, tem a sua carga muito triste, né? Mas faz parte da riqueza cultural do Brasil. Com certeza, Léo. É isso aí, Pai Diego. Mais um episódio aqui com você, é um prazer, viu? Estar aqui nessa missão de trazer esse episódio, esse conteúdo cheio de axé para vocês aí que estão assistindo, com o oferecimento das velas em candeia. Muito obrigado a você aí que nos assiste. Não esquece de deixar aquele like que ajuda demais aqui o nosso trabalho. Se você não for inscrito ainda no canal da TV Santa Luz, se inscreve aí, ativa o sininho para receber todas as notificações e, tradicionalmente agora,
O Pai Diego vai fazer o encerramento e eu peço para que você faça aquela oração cheia de axé para nós. Com certeza. Bom, para você que está aí na sua casa, no conforto ou no trabalho, onde quer que esteja, tira esse último minutinho assistindo de olhos fechados, respirando profundamente, acalmando mentes e corações. Vamos lá, vamos fazer aquela oração? Amado Deus Pai Olorum, pais e mães orixás, guias espirituais, chefes de falanges, mentores, protetores e direcionadores, todos aqueles que se postam aos nossos lados, todos aqueles que nos acompanham, todos aqueles que de alguma forma nos auxiliam nesta passagem a qual nós chamamos de vida. Pedimos todo o amparo, força, proteção, direcionamento, abertura de caminhos, pedimos saúde, pedimos que vossas divinas vibrações possam se estender pelo infinito, pedimos que nos envolva em nosso ambiente de trabalho, nos envolva em nossa casa, protegendo a nós, a nossa família, nossos pais, nossos filhos, que possamos cada vez mais ter dias melhores. Que nossos pais e mães orixás, a partir da fé, amor, conhecimento, justiça, lei, evolução e geração, nos traga muito axé. Que assim seja. Assim se faz. Axé. Até a próxima, pessoal. Um abraço a todos e axé. Axé!